Olá, gente! Hoje eu vou falar para vocês, contar um pouco sobre como foi minha cirurgia bariátrica. Eu sempre pesei acima do peso, né? Sempre fui acima do peso e nunca, tipo, me sentia bem por estar acima do peso. Eu nunca me via daquela forma. Na minha cabeça, eu sempre olhava no espelho e me via magra, sabe? Então, eu acredito que por isso que eu não tive dificuldade quando eu emagreci esses 38 quilos, porque as pessoas relatavam assim pra mim, ai, cuidado, depois entra em depressão, porque emagrece demais, eu não sei o quê. Eu não tive esse problema, porque eu sempre me vi magra, e eu nunca me aceitava estar acima do peso, só que não conseguia controlar. Eu ia comer, eu comia muito, e eu comia até mais do que homem, sabe? Tipo, o meu marido comia muito mais do que ele, então eu comia muito mesmo. E era uma coisa que eu não conseguia controlar. Quanto mais eu pensava em controlar, mais eu descontrolava. E aí eu sempre pensava, hoje eu vou começar a dieta. Aí fazia 1, 2, 3 dias bem, depois comia o dobro, aí voltava a engordar tudo de novo, e até mais, né? Então, quando eu decidi fazer bariátrica, eu estava pesando 108 quilos. Já estava com obesidade mórbida grau 3, porque eu só tenho 1,61 m, né? Eu sou baixinha, então já fiquei na obesidade grau 3. E eu resolvi fazer porque eu tentei durante 9 anos emagrecer, voltar a pesar menos, né? Que eu pesava quando eu tinha 15 anos, eu pesava por volta de 60 e poucos, e não consegui. Então foi por isso que eu optei pela bariátrica. E sempre na minha cabeça eu estava assim, ó, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, e ficava aquela coisa que não era resolvida, sabe? Tipo assim, aquela coisa pendente, então eu não conseguia prosseguir minha vida pra frente, porque eu sempre lembrava, preciso emagrecer, e não conseguia. Então, eu falo assim, para as pessoas que estão nessa como eu, né, que aconteceu isso, é, eu acredito que é uma boa escolha, sabe? Não me arrependo, assim. É claro que eu vou contar para vocês como foi, mas é que assim, não gostaria de passar por isso de novo. Por isso que hoje eu tento, sabe, não exagerar em nada. Vou contar isso também, porque se a gente quiser ficar forçando a comer, cabe, sabe? Você vai comendo toda hora e vai comendo aos poucos, vai cabendo. Então eu tô tentando evitar ao máximo isso, como de duas em 2 horas, 3 em 3, pouquinho, para evitar isso de engordar de novo, porque a gente sabe que tem várias pessoas que engordaram de novo, né? Então foi assim. Fiquei nesses 9 anos tentando emagrecer, até que eu não aguentava mais, sabe? Me olhar no espelho, eu tava me sentindo um monstro, me sentindo horrível. Mas eu, tá, gente? Não tô falando que as pessoas que são gordas são monstros, são horríveis, nada disso. Eu estava me sentindo assim, eu não me sentia bem, tá? Se a pessoa é acima do peso ou gordinha e ela se sente bem, ótimo, sabe? Não tem nada pra fazer a não ser cuidar da saúde, porque a gente sabe que estar acima do peso é mais questão de saúde mesmo. Mas eu não me sentia bem. Então, eu me sentia um monstro, me sentia horrível, me olhava no espelho, me dava depressão. E eu não estava gostando daquilo que eu via. Eu até parei, assim, de olhar no espelho, parei de tirar foto, porque eu tinha a sensação que eu estava presa num corpo que não era meu, sabe? Aquela coisa. Então, eu queria muito emagrecer. E comecei a fazer. Foi até rápido, porque eu pago plano de saúde, né? E como eu tava obesidade de grau 3, o IMC acima de 40, eu fiz todos os exames, graças a Deus eu tava obesa, mas não tinha nenhum problema de saúde, e em 4 meses eu operei. Bi, depois a mamãe brinca, espera um pouquinho. Em 4 meses eu operei. Quando eu fui operar, eu fiquei bem nervosa. Eu já. Também depois posso contar isso pra vocês. O ano passado eu desencadeei síndrome do pânico por causa de medo, assim, de morrer, essas coisas. E eu fiquei bem nervosa, com muito medo, né? Porque eu tinha muito medo de morrer. Porque a gente sabe que risco há, é pouco, mas há, né? Mas a minha vontade de estar abaixo do peso era muito maior do que esse medo, né? Então eu tentei o máximo possível me controlar, tentar não ficar com muito medo, e aí eu consegui fazer a cirurgia. Mas quem estava comigo no pós-cirúrgico sabe o tanto que eu sofri, porque eu sempre estava com medo, eu sempre estava tremendo, e eu ficava, mãe, 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 sabe? Minha mãe também fez bariátrica, né? Então eu tinha essa coisa de saber mais ou menos como funcionava tudo. Eu falava, mãe, é assim mesmo, mãe, é assim mesmo, porque eu sempre estava com medo, né? E desenvolvi no comecinho intolerância à lactose, então
eu começava a passar muito mal, dar aquela tremedeira, aquele suor, sabe, aquele coisa que eu falava, ah, não, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu passei uns maus bocados, sabe? Assim que eu fiz a cirurgia, eu lembro que o médico atrasou e pediu para chegar 9 horas da manhã. Eu cheguei 9 horas da manhã, tava já um dia sem comer. E a hora que eu fiz a cirurgia, tava marcado 9 horas para chegar, só que minha cirurgia começou 2 horas da tarde praticamente. Nossa, demorou muito e eu fiquei lá e eu fiquei tipo umas 4, 5 horas com os braços abertos lá para fazer a cirurgia. A hora que terminou a cirurgia, eu não tava com dor na cirurgia, eu tava com uma dor enorme nas costas, uma dor, mais uma dor, mais uma dor, que eu não, nossa, eu não consigo classificar a dor, sabe? Eu fui pro quarto morrendo de dor, pedia medicamento, demorou para vir o medicamento, então foi assim, uma coisa bem chata. Eu vomitei os medicamentos também que me deu, né? E eu fiquei acho que uns 2, 3 dias sem se alimentar. Tipo assim, eu tô contando isso, essas partes chatas, pra pessoa ver que não é uma coisa simples. Tipo, hoje me vê assim, que eu tô bem, tô feliz, mas houve um esforço, houve um sofrimento através disso, sabe? Antes disso. Então, aí eu pedi medicamento pra enfermeira, a enfermeira falava, até chegou a falar assim pra mim, né? Eu tava relatando muita dor e eu não sabia se eu podia levantar, se eu podia mexer, andar, tava com medo de estourar, sabe, essas coisas assim. E eu fui lá pedir pra enfermeira que eu precisava de remédio, eu liguei pro médico pedindo remédio e ela falou assim pra mim, se você for ficar andando, porque eu queria andar, porque eu pensei, os gases, né, sei lá, alguma coisa, eu preciso andar, preciso fazer alguma coisa que eu não tô aguentando de dor, né. Aí ela, se você ficar andando, vou medicar todo mundo da ala e depois você, porque não sei o que, sabe, tipo, é um descaso, assim, nesse momento que você tá passando. A gente sabe que eles não pode ter essa parte tão sentimental, né, os médicos, enfermeiros, porque senão eles sofreriam com todo mundo e nada, eles não desenvolveriam o serviço deles. Mas fica aqui um pouquinho da minha reclamação, sabe? Porque falta um pouco também de empatia. Às vezes você pergunta as coisas, elas respondem tudo mais grosseiramente, sabe? Enfim, pula nessa parte que depois eu posso falar sobre isso se vocês quiserem. Continuando, eu cheguei em casa, fiquei com muito medo, eu pedia para ninguém deixar eu sozinha em nenhum momento, porque meu maior medo era eu dar uma louca, assim, igual nas dietas, né, que eu começava a dieta e de repente não aguentava e comia um monte. Eu ficava com medo de dar uma louca assim e eu comer, sabe? Comer, comer, comer e estourar tudo por dentro. Nossa, eu morria de medo disso. Então eu pedia para todo mundo da minha família para ninguém me deixar sozinha. Eu dormia com alguém, eu tinha medo assim de acordar de madrugada e de repente ir comer, sabe? Às vezes eu sonhava que eu comi. Ah, olha, um pesadelo, gente. Foi um mês assim, mas é claro que os 10 primeiros dias aí foi aquela dieta bem rala, bem pouquinho. A gente ia tomando a cada 25 minutos um copinho, uma coisa chata de fazer, horrível. Depois foi a parte de começar a liberar um pouquinho, assim, batido e não precisava coar. E era horrível também. Eu só melhorei um pouquinho quando começou a liberar as papas, sabe? Porque eu gosto de sopa, eu gosto de papa, então essa parte começou a melhorar pra mim. Mas quando era aquelas coisas batidas, de pouco em pouquinho, e o medo de estourar por dentro, ai, é horrível. Horrível, horrível, horrível. Foi um tempo bem complicado, um tempo de reflexão do que eu estava fazendo, se eu tinha feito certo, sabe? Até os outros me perguntavam, você se arrepende? Eu falava, ai, não sei, agora não é hora para falar isso, porque eu tô muito abalada. Então, aqui eu quero deixar que não foi tão simples, tá? Pode ser que, igual me falaram, você fez a parte mais fácil, né? Você foi pro lado mais fácil, que é operar e pronto, ao invés de tentar se controlar. Mas, como muitos dizem, é uma doença, tá, gente? Realmente é uma doença, é um impulsivo enorme, é uma compulsão e não é simples controlar, não. Eu sei como é difícil, porque eu passei, então eu não critico ninguém que tenha compulsões, nem não só por comida, tá? Por gastos, por droga, é difícil, não é fácil sozinho. Eu decidi fazer porque eu sabia que eu precisava de uma forma que me controlasse, tá? Porque eu não consigo me controlar. E eu só posso dizer assim, depois de tudo isso,
Eu tô muito feliz hoje. Não me arrependo da escolha, não me arrependo de ter feito. Eu só acho que as pessoas deviam ter mais empatia, sabe? Com as suas escolhas. E os médicos também, enfermeiros, deviam ser mais tranquilos, assim. Saber que a pessoa tá sofrendo, que é a primeira vez que ela passa. E se fosse, tipo, a mãe dela, ou se fosse a prima, a irmã, como que ela gostaria de ser tratada, ou até ela mesma, né? Então, fica aqui minha reflexão de hoje, tá? E depois eu posso contar mais como foi perdendo, né? Porque hoje eu peso menos de 38 quilos, né? Do que eu comecei, então hoje eu tô com 70. Posso contar pra vocês o resto, assim, da história. Obrigada, até a próxima.